Oi, pessoal, a gente está iniciando mais uma live aqui no Festival do Conhecimento. Dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre o Matematiqueer, que é um grupo de estudos e pesquisas e também um grupo de extensão no campo da educação matemática e dos estudos de gênero. Eu sou Agnaldo Quincalha, sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, com uma barbinha por fazer, muito pequena, porque eu quase não tenho, de óculos e com uma camisa preta, escrito num fundo branco, com letras em preto, Revolução. É disso que estamos falando. Aqui comigo estão... Igor, cadê todo mundo? A Bruna Ramos, a Jéssica Luna, a Érica Souza e o Igor Guzzi. Nós fazemos parte do Matematiqueer, que é um grupo que a gente vai apresentar já, composto por, hoje, 80 pessoas, e a gente está aqui com 5 delas. Bruna, pode se apresentar? Antes, eu sou professor da FRJ, do Instituto de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou doutoranda do Matemática. Eu faço parte do grupo do Matematiqueer, né? Sou doutoranda no PEMAT, na linha de ensino de física. Eu sou uma mulher branca, de cabelo e olho bem, assim, castanho bem escuro, cabelo curto, estou vestindo uma camiseta branca e meu fundo está meio borrado, mas tem uma estante de livros atrás de mim. Jéssica. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Jéssica Luna, doutoranda também do PEMAT, em ensino da matemática, tá? E eu sou branca, cabelo castanho, olho preto, uso um óculos de aro vermelho. Aos fundos na minha parede tem um painel com algumas escritas de cálculo, né? E do outro lado é uma parte branca. Tá? Sejam bem-vindos. Obrigado, Jéssica. Acho que não está ordem alfabética, agora que eu me dei conta, porque a tela Érica caiu, entrou e ficou em outro lugar. Érica, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Érica Souza, sou professora de matemática, né, doutoranda em ensino de matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, PEMAT, aqui da UFRJ. Sou uma mulher trans, branca, estou aqui na minha sala. À minha esquerda, nós temos a TV, atrás de mim, a janela um pouco aberta, a porta um pouco aberta com uma cortina. Eu estou vestindo um vestido cor, eu acho que é lavanda essa cor, gente, viu? Eu acho que é lavanda. Eu tô com óculos com armação estilo tigresa, né? Que é para poder a gente conseguir engolir muita coisa. A gente vai fazer aqui hoje alguns debates. A gente precisa estar feito onça realmente. E sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Obrigado, Érica e Igor. Olá a todos, todas e todes. Me chamo Igor Guzzi, sou mestre e doutorando em ensino de matemática do PEMAT e também professor de matemática em um município aqui no Rio de Janeiro. Sou um homem branco, de cabelo curto e barba cerrada, ambos na cor preta, tenho olhos castanhos escuros, estou usando um casaco marrom, né? Estou no meu quarto. Atrás de mim é possível ver um nicho branco aí com alguns livros e itens decorativos, e ao meu lado é uma janela coberta por uma persiana de cor branca. Que a gente tem aí uma ótima conversa e uma ótima live. Obrigado, Igor. A gente, quando escreveu esse painel temático, né, essa comunicação, foi para apresentar o grupo, para falar das coisas que a gente tem feito. Mas deve ter um mês que a gente escreveu, uns 2 meses que a gente se inscreveu, né? Não me lembro mais. Mas a gente tem sido muito atacado nas redes sociais e também em outros espaços
por conta do que a gente pesquisa, né, que são os estudos de gênero em educação matemática. E aí a gente resolveu, ao invés de apresentar o grupo, discutir um pouco sobre esses ataques que a gente tem recebido, para a gente pensar um pouco sobre em que sociedade que a gente está inserido, né, de uma maneira geral, tanto em ambiente micro, né, na própria universidade, mas de um modo mais amplo, né? Que sociedade é essa que se incomoda tanto com pesquisas que associam gênero e educação matemática? Gênero, sexualidade, educação matemática, mas indo além, né? Direitos humanos, justiça social. Então, Igor, coloca, por favor, os slides. Então, essa é a nossa logo, né? Que foi o Igor que fez, por sinal. Igor, você está sendo comido pela barra. Vê se consegue fazer alguma coisa. Então, aqui a gente colocou o nome das pessoas que se organizaram para produzir esses slides, tá? Nem todo mundo está na tela, mas somos nós, né? Eu, a Bruna, a Érica, o Igor e a Jéssica, que estamos em tela, mas também ajudaram para preparar os slides a Ana Lídia e o Hugo. Mas o Matemático é composto hoje por 80 pessoas, então, além da gente, tem mais 73 que não caberiam na tela, mas acho importante a gente registrar, né? São pessoas envolvidas diretamente nas nossas ações de pesquisa e de extensão. Passa, por favor, Igor. Então, a pergunta que vai direcionar a nossa conversa é essa aqui. Quem se incomoda com o matemático queer? E aí a gente nem colocou o ponto de interrogação, mas não tem problema, porque assim, mais do que a pergunta, dois pontos, sabe? Quem se incomoda com matemática? A gente vai apresentar para vocês agora algumas pessoas que se incomodam com matemática e, naturalmente, omitindo o nome da maioria delas. Algumas fizeram manifestações públicas, então a gente não precisa omitir. Mas para a gente tentar entender quem são essas pessoas que se incomodam tanto com a gente. Pode passar, Igor, por favor? Então, acho que vocês podiam deixar o microfone aberto e ir conversando, né? Mesmo que eu vá direcionando. A gente vai começar mostrando alguns ataques e tentar conversar um pouco sobre eles. O primeiro aqui é do Salim Matar. Salim Matar é uma pessoa da extrema que a gente entende como uma pessoa da extrema direita, né? Já foi secretário de desestatização desse atual governo federal que a gente espera que caia nas próximas eleições. Ele publicou em 2020, o Grupo Matemático foi criado em março de 2020, tá? Então nós somos ainda bebês. E a gente se sente assim mesmo, né? Engatinhando com passos muito iniciais ainda no campo dos estudos de gênero e nessa articulação com a educação matemática, mas também com o ensino de física, né? Bruna e o Hugo também que está acompanhando a gente. O que o Salim disse, né? Publicado nas redes o programa de pós-graduação em matemática da UFRJ, com linhas de pesquisa voltadas para a diversidade sexual, políticas étnico-raciais e de gênero. As universidades públicas se tornaram verdadeiras formadoras de militantes da esquerda e analfabetos funcionais. O PEMAT, né, todo mundo que falou assim, faço mestrado e doutorado no PEMAT. O PEMAT é o programa de pós-graduação em ensino de matemática. Ensino de matemática ou educação matemática é o campo em que a gente pesquisa e milita, é um campo que se situa nas ciências. Para quem gosta de caixinhas, a gente aqui não gosta muito, mas para quem gosta, está na caixinha ou na grande caixa das ciências humanas, não das ciências exatas. Então, o que a gente faz não é pesquisa em matemática ou física, a gente faz pesquisa em educação matemática e ensino de física. É importante pontuar isso. Também é bom acrescentar, né, que esse comentário ele veio no contexto do momento em que o PEMAT foi divulgar, né, a seleção das turmas de mestrado e doutorado em 2021, e no template de divulgação tinha os projetos de pesquisas, né, que estavam incluídos no programa, em que tinha o título de Educação em Ciências e Matemáticas para a Diversidade Sexual e de Gênero e Justiça Social, e o outro com relação à decolonialidade, relações étnico-raciais na educação matemática e em ciências, né? E aí é em cima desse contexto que vem esse comentário do Salim Matar. Obrigado, Igor, por lembrar isso para a gente, para apresentar esse contexto, e é importante porque, assim, o Matemático I foi criado com pessoas que já estavam no programa de pós-graduação em ensino de matemática em 2020. Mas a primeira seleção em que a gente se entende como um projeto de pesquisa dentro do programa
de pós-graduação e a gente faz essa divulgação pública, aí a gente começa a receber alguns ataques, né? Ou questionamentos, ou deboches, ou coisas depreciativas, né? A gente sabe que as universidades públicas são celeiros de talentos, de pesquisa de ponta, de transformação de vidas e de transformação do país, né? E a gente sabe que há um projeto da extrema-direita em destruir essas pessoas, né? Às vezes até literalmente, né? A gente tem hoje muitos pesquisadores que precisaram sair do país porque se sentem pessoas ameaçadas, né? A gente vai mostrar que nós mesmos, no Matemática, já fomos ameaçados, né? E ameaçadas mais de uma vez. Pode passar, por favor, Igor? Nessa mesma época, a gente saiu uma matéria num jornal virtual, está escrito, não vou ficar lendo para não dar mais crédito, dizendo, né, Descolonizando Pitágoras, matemática vira refém da militância ideológica na universidade. O foco aqui nem era crítica ao matemático queer, mas a ideia das pesquisas que discutem decolonialidade, né, descolonização, e nesse caso decolonialidade mesmo, né, de um modo mais amplo, e naturalmente a direita conservadora é muito contra, né, porque a direita conservadora trabalha num esquema de manutenção do poder, né? E se a gente fala de decolonialidade, se a gente fala de questões de gênero, de questões de classe, raciais e outras, se a gente olha para outras minorias sociais, a gente está discutindo inclusão e justiça social. Isso quer dizer mexer nas estruturas de poder. E aí ninguém quer, né? Quem está no poder não quer que isso aconteça. E aí, o que a gente acha interessante, rapidinho, Igor, é que utiliza-se muito um termo de militância ideológica. Bom, qualquer defesa veemente de alguma coisa, a gente chama de militância, grosseiramente, né? Tem campos específicos que vão estudar o que é militância, e todo mundo, quando defende algo, tem uma ideologia. E a direita trabalha muito com uma ideia de ideologia, ideologia como se fosse uma coisa ruim, e como se fosse uma coisa exclusiva da esquerda, né? Qualquer discurso de direita é também um discurso carregado de ideologias. Agora sim, pode passar, por favor. Tem aqui ainda outra parte daquela matéria ainda da Gazeta do Povo, que eu não ia falar, acabei falando. Vou deixar na tela, vocês podem ler, mas vou me prender em algumas coisas, né? Esse jornal divulgou, né, uma matéria criticando e questionando bastante o nosso grupo de pesquisa, e aí palavras que eles usam lá, né? Embora pareçam caricatos, a gente parece caricato? Quem está assistindo acha que a gente é caricato? Por que razão será? E o que é ser caricato? Será que se a gente for definir o que é ser caricato, não sai alguém preso, provavelmente? Por algum tipo de discriminação que não deveria ocorrer? Misturam ideologia com matemática. De novo, o que é ideologia? Direcionam recursos já escassos. Está falando de recursos financeiros, né? Acho que a Erika caiu, voltou. Eu estou com um fundo, eu esqueci de descrever, um fundo que é uma casa super chique, tem um sofá imenso, tem um piano ao fundo. Naturalmente é um fundo virtual, né? Estou no meu quarto, está bagunçado, então estou com um fundo virtual. E aí eu brinquei aqui nos bastidores que eu ia usar essa casa, porque falam muito que a gente desvia recursos. Bom, a gente sabe que os recursos financeiros destinados à ciência e tecnologia no país estão cada vez mais escassos, né? Eles foram bastante escasseados nesse último governo, desde o golpe em 2016, e a gente tem projetos financiados, sim, por mérito, que é dado por mérito no sentido de que, não meritocrata, né? Nós não somos meritocratas no grupo, mas no sentido de que os projetos são avaliados por pares, por cientistas como nós, que vão dizer para os órgãos de fomento, isso é pesquisa, podem dar dinheiro para essa produção de pesquisa desse grupo, né? Então, a gente tem, sim, recursos financeiros dados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, pela FAPERJ, pela CAPES. A gente ganhou projetos também em entidades de fomento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é a principal sociedade representativa do nosso campo de atuação. Então, o que a gente faz é reconhecido como pesquisa no campo da educação matemática. E aí falam sobre ciências exatas. Eu já falei aqui quando a gente começou essa live, o que a gente faz, para quem gosta dessas caixas exatas humanas, se situa no campo das ciências humanas, embora a gente entenda no grupo que matemática é também uma ciência humana, porque ela é produzida por pessoas, né? E não dá para dissociar
a produção de quem produz. E aí fala também que com esse desvio de recursos que não existe, há uma redução de chances de produzir novos pesquisadores renomados. Ora, eu estou aqui em tela com 4 possíveis pesquisadores, um pesquisador e 3 pesquisadoras que já são reconhecidas e serão renomadas logo na área, pessoas que fazem doutorado na maior universidade federal do país, que é o UFRJ. Então, como não, né? A pesquisa está sendo feita. Não é a pesquisa que essas pessoas gostariam que fosse feita, mas há uma pesquisa sendo feita que olha para minorias e que luta por justiça social. E aí, para comentar, né, sobre o nosso grupo, as ações do grupo, convida um estatístico que não estuda educação e que não estuda estudos de gênero. Então, é como se me colocasse um educador matemático que tem graduação em matemática, mestrado em matemática aplicada e doutorado em educação matemática, para comentar um projeto no campo da física aplicada. E olha que nem tão longe da matemática, mas eu não pesquiso física aplicada, não posso falar sobre aquilo. Então, quando eu chamo alguém que é de outra área para falar sobre o que é feito numa terceira área, não tem como. Qualquer coisa que seja falada é negação à ciência. Então, a gente tem cientistas praticando fake news, agindo de forma negacionista. É isso que acontece quando uma pessoa que não entende de uma área fala sobre outra. E ainda fala assim, imposição de temas. Bom, não há imposição de temas, não, ao contrário, a gente abre inscrição e todo mundo não, mas muita gente quer participar, quer fazer mestrado com a gente, doutorado, pós-doutorado, quer fazer iniciação científica, quer participar de projetos de extensão. Então, não há nada imposto. E fala também de se tratar de ciências exatas, a gente já discutiu isso aqui, né? Não há subjetividade na matemática ou na estatística. Ora, de novo, quem produz matemática, estatística ou qualquer outra ciência é uma pessoa, né? O ser humano. E, como seres humanos, tudo que a gente faz está impregnado da nossa humanidade. Então, não cabe dizer que há neutralidade, não cabe dizer que a matemática é a política. Tudo que a gente faz é carregado das nossas intenções, né? Das nossas intencionalidades e, sim, das nossas ideologias. Igor, pode passar, por favor? E é aquela Jéssica, história, desculpa. né, Aguinaldo? E é aquela história, né, Aguinaldo? Dentro da escola tem muita subjetividade. No campo da educação tem muita subjetividade. Como professores de matemática, professores de matemática, nós estamos lidando o tempo inteiro com essas subjetividades. Elas não são desprezadas no nosso campo de pesquisa de maneira alguma, né? Então, o nosso grupo chegou com projetos, né, para meninas em escola, com a Matemática Maker. Nós chegamos também, nós fizemos uma formação de professores. Então, assim, o nosso foco, o nosso olhar é o olhar para o humano, porque nós lidamos com eles, né, diretamente. Então, não tem ali máquinas, não tem ali questões que a gente se isola, não tem. Nossas questões, o envolvimento no debate da sala de aula, né, lidar com o ser humano é direta. Então, assim, não temos como negar e tapar os olhos para alunos da periferia, alunas da periferia, alunos da periferia, negros, negras, negras, meninas, meninos. Essas questões LGBTs. Então, assim, nós não temos como fechar os olhos para essas questões. Então, as subjetividades, elas estão nos cercando o tempo inteiro. A nossa área, ela requer um olhar para além do que a gente conhece da ciência dura, para além do que a gente conhece como matemática pura, porque além de ter que saber o conteúdo, a gente precisa também ter o olhar humano em cima de tudo isso. E só acrescentando uma questão a respeito da imposição de temas, né, que ele coloca, né? A Aguinaldo já falou que não tem nada imposto, né? Na verdade, os grupos de pesquisa têm as suas áreas de pesquisa, mas quando a gente ingressa no programa, a gente escreve o nosso projeto e a gente que submete o nosso projeto na área que a gente quer, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei no programa, não tinha exatamente uma área. Eu entrei em 2020, né, antes do Matemática Queer ter sido formalizado ainda, mas eu já queria pesquisar na área de gênero, né, e eu que escrevi um projeto nessa área, nem sabia se ia ser aprovado ou não, mas coloquei na parte de
pensando assim na questão de inclusão, educação inclusiva, né, dentro da área da física. Então, é muito essa coisa assim, é uma coisa meio orgânica. Os temas vão surgindo até mesmo por conta das demandas de nós que somos professores que trabalhamos nessas áreas, né? Obrigado, meninas. Igor, pode passar, por favor. E aí, esse mesmo estatístico lá, né, que está falando sobre o que ele não estuda, afirma, né, discriminação contra a origem dos autores não é a norma da matemática. Qual seria a norma da matemática? Né? Não faz nem muito sentido essa frase. Em outras áreas da ciência, o local de origem da pessoa pode ter alguma influência, mas matemática é matemática. Não importa de onde vem, diz ele. E isso é uma coisa muito maluca, né? A matemática é produzida, de novo, qualquer campo, não em particular a matemática, é produzida por pessoas e impregnada das humanidades de quem produz, né? E a gente tem por prática entender a matemática como uma produção humana, como uma prática social, entender a matemática no plural, né? É óbvio que existe o campo disciplinar, o campo de pesquisa da matemática, essa com letra maiúscula, mas existem produções matemáticas que acontecem no dia a dia, né? Se a gente parar para pensar, todo mundo faz matemática, todo mundo faz alguma matemática, não tem que ser aquela matemática formal, né, que a gente estuda na escola ou vê na universidade. Alguém quer comentar essas carinhas aí? Pois é, você vê que tem muita gente indignada, né? O que é essa Fala, indignação? Jéssica, fala os números, por favor. Vamos sempre pensar que a gente pode ter gente que não está... É Alguém com porque deficiência eu não visual estou ou cego que não jogando está... Então, ninguém. deixa eu falar, então. As pessoas podem É, reagir à matéria. E aí a gente tem várias reações, isso. né? 275 pessoas indignadas, 52 tristes, 11 surpresas, 6 inspiradas, 2 indiferentes e 2 felizes. Esse jornal, Virtual Gazeta do Povo, se coloca como um jornal de direita, antifeminista. Então, o público dele é esse mesmo, que vai se indignar com pesquisas no campo que eles entendem como ciências exatas. A gente já falou que não é, misturando com o que eles chamam de ideologias de esquerda, né? Agora sim, Jéssica, desculpa te cortar. Não, eu achei ótimo, porque assim, meu grau aumentou, então eu me enxergo bem. Estou com óculos ainda ultrapassado. Então, mas é aquela questão, né? É um lugar, né, que cria indignação quando a gente começa a incomodar, né? Então, assim, historicamente, nós temos a matemática tem uma história, sim, a matemática tem um registro, sim, em linha temporal, de eventos, de fatos, né? A quem esses lugares pertenciam, né? Então, assim, existe essa marca na área, né? Existe sim. E dentro da escola existem os reflexos dessas marcas. Então, nós, como professoras, professores e professores aqui do grupo, nós estamos dentro da sala de aula e nós nos incomodamos com essa situação, sim. E por isso estamos aqui pesquisando e não abaixaremos a cabeça, porque nós estamos na educação para transformar, né? E eu falo educação nesse sentido. É para indignar, sim, é para mostrar que esse lugar é para todos, todas e todos, né? É para mulheres, é para meninas, é para mulheres trans, é para mulheres negras, é para os homens negros, é para as pessoas periféricas, sim, LGBTs. Então, todas essas pessoas, né, que em nossas pesquisas elas chegaram nos últimos anos na área, tá? E isso daí é uma coisa é uma vertente muito forte, tá? Então, nós estamos aqui para isso mesmo, né? Para fazer essa história, para abrir esses lugares, para convidar essas pessoas. Então, é justamente isso que assim, eu gostaria de colocar. Foi como a Bruna falou, como nós escolhemos, nós optamos. Escolher estas pesquisas não foi à toa, né? A opção não aconteceu à toa,
né? Nós estamos vivenciando a necessidade. Estamos dentro das escolas das redes, estamos vivenciando a necessidade, né? Então, são fatos, né? Não é nenhum tipo de sonho, de alienação, como dizem, né? As pessoas que nunca vieram até nós para conhecer. Então, são fatos, trabalhamos com fatos. Obrigado, Jéssica. Deixa eu falar uma coisa importante. Ia falar, Igor? Não, eu ia dizer Não, só você falar quem quer falar, o Igor ou eu? Pode falar, Érica. Não, eu ia só dizer assim que mesmo que a gente perceba muitas reações ditas negativas, mas tiveram pessoas que foram fazer essa leitura e se sentiram inspiradas e felizes, né? Então a gente não está com trabalho, né, em vão, porque mesmo que fosse uma ou duas pessoas que tivessem ficado felizes ou inspiradas, a gente estava no caminho certo, porque a gente não está para agradar todo mundo, mas sim as pessoas que se sentem contempladas com o tema que a gente pesquisa. Obrigado, Érica, muito sucinta. Eu ia falar bem rapidinho, eu só ia comentar que enquanto o público, né, do jornal se indigna por nossa pesquisa, a gente também pode dizer que a nossa pesquisa é fruto da nossa indignação com como a sociedade está atualmente, né? E se for pensar em termos de indignação, pelo menos a gente está tentando fazer algo para poder tensionar a nossa situação atual. Obrigado, Érica e Igor. Os dois foram perfeitos na comunicação, nos comentários. E eu queria reforçar isso que foi dito agora pela Jéssica, pelo Igor e pela Érica. As pesquisas e ações de extensão do Matemática Queer, elas têm a ver com pessoas no ambiente da educação. A matemática é um meio, né? Então, a gente está estudando pessoas, como elas se relacionam com a matemática. Em particular, pessoas que desviam das normas impostas socialmente em relação às identidades de gênero e às orientações sexuais, e também a mulheres que são heterossexuais, mas que são, apesar de maioria na nossa sociedade, quantitativamente falando, são minorias sociais, né? As mulheres, mesmo cis e hétero, são consideradas uma minoria social por serem marginalizadas socialmente, né? Infelizmente. E é isso que o Igor falou agora no final. As nossas pesquisas são fruto da nossa indignação diante desse cenário que está posto. Certamente, se a gente não tivesse um governo como o nosso, o Matemática Queer talvez nem tivesse emergido como emergiu, né? Essa é a nossa urgência de dizer, olha, as coisas não são assim. Então, a gente até, de alguma maneira, agradece, né, a extrema-direita conservadora, dita conservadora, né, porque conservadora, quando convém, a gente não vê esse conservadorismo. Se fossem conservadores, não roubariam, não desviariam o dinheiro da educação para igrejas, né, etc, etc. Então, a ideia de conservar é conservar o poder que conseguiram ter nesse momento, mas que já não terão de novo, né, a partir do ano que vem. Pode passar, por favor. O Gazeta do Povo é uma revista virtual que é a nossa fã, né? Já foram várias matérias dedicadas ao Matemática Queer, e uma que eu gosto de verdade, foi publicada em fevereiro ou março, essa aí que chama, intitulada Matemática para discutir questões de gênero, é uma pergunta, Matemática para discutir questões de gênero, saiba o que prega a Matemática Queer. E aí a gente achou muito divertido, porque assim, Matemática Queer, o matemática é de matemática, e o queer é dos estudos queer, né, da ideia de estranhamento. Fala pra gente, Igor, o que é esse estranhamento? O que tem a ver com a questão do estranhar as normas que estão estabelecidas na nossa sociedade, né? E aí a gente usa esse termo mais genérico, porque aí implica qualquer norma que foi pré-estabelecida, não necessariamente restrito ao campo do gênero e da sexualidade, apesar de ser o foco das nossas pesquisas, né? Obrigado, Igor. Então é isso, Matemática Queer é sobre isso que o Igor falou. A gente está estudando como é que no ambiente educacional ou fora dele usam as estruturas de poder. A matemática para fazer esses processos de produção e validação de verdade, para manutenção desse próprio poder, que já está concentrado nas mãos de uma minoria, que dessa vez não é minoria social, porque é uma minoria
que tem um poder, né, a minoria, homens brancos, cis heteronormativos, cristãos de um modo geral, né, de origem cristã, não estou falando mal, eu sou um homem branco cristão, não sou hétero. Mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Assim, quem tem o poder não é a minoria marginalizada de jeito nenhum. E aí, sabe o que prega a matemática queer? Bom, a gente pode entender o que defende o matemático queer. A matemática queer, a gente não sabe o que é. O que é essa matemática estranha? A gente não sabe, a gente nunca caracterizou, a gente nunca usou esse termo nas nossas pesquisas, mas as pessoas usam o tempo todo. Como falam também assim, de matemática cis e matemática trans. O que é? Também não sei. O que é? Vocês que nos acusam é que estão usando esses termos. A gente nunca usou. Então a gente vê como é que as pessoas fabricam essas fake news e saem falando quaisquer coisas por aí, né? Aliás, o que é cis e trans, Érica? Explica pra gente, para quem nunca ouviu esses termos. Então, bem como você falou mesmo, né? O que é essa matemática cis e essa matemática trans, que a gente até agora não sabe. Porque pessoas cis são aquelas pessoas, né, que se identificam com o sexo biológico e com o gênero que foram, né, identificados ao nascer e foram construídos socialmente com essa perspectiva de entender esse sexo biológico, né, e não ter nenhum problema relacionado a ele. Pessoas trans, né, e isso, claro, eu sempre falo, né, nas oportunidades que eu tenho de falar, que a gente dá um entendimento, não vamos classificar as pessoas, porque cada uma de nós tem esse poder de falar e de se identificar como a gente quer. Então, a gente dá aqui só algumas pinceladas e alguns apontamentos, e pessoas trans seriam essas pessoas que não se identificam com o gênero e sexo biológico de nascimento, claro, isso não voltando exclusivamente essa decisão para a questão biológica, mas que não se identificam com esse sexo biológico de nascimento, né, e consequentemente com o gênero de construção social ligado a ele, e tentam de alguma forma fazer as modificações para poder se entender de acordo com como se percebe. Mas é claro, como eu repito dizendo, né, sempre dizendo, que isso é uma construção social e que vai ser interpretada e, vamos dizer assim, entendida dentro da perspectiva de existência de cada sujeito ou sujeita. Mas é basicamente isso. Mas eu tô louca para saber também saber que matemática trans e cis é essa, viu, Aguinaldo? Pois é, assim como matemática queer, a gente não sabe o que é. Mas matemática para discutir questões de gênero, sim. Matemática para discutir questões de gênero. Mas não é exatamente matemática, é educação matemática, que é um outro campo do conhecimento, que tem outros fundamentos, outras metodologias. Então, vocês vão perceber que em todos os slides que a gente for colocar na tela, vai ter sempre aí, não sei se vocês conseguem passar um mousezinho por cima, Igor, vai ter sempre o nosso nome, né, nossa ID no Instagram e no YouTube. Então, a gente está aqui muito discutindo o que nos ataca, como nos atacam. Mas quem quiser saber o que a gente faz, né, além dos ataques, vai lá no Instagram, Matematiqueer, ou no YouTube, Matematiqueer também, youtube.com/matematiqueer, instagram.com/matematiqueer, se a pessoa estiver usando um navegador, ou se estiver usando o próprio Instagram, é só procurar lá sobre Matematiqueer, tá? Passa, por favor, Igor. Gente, a Gazeta do Povo não se cansa de sonhar conosco, né? Como o nosso quase ex-presidente usou esse termo, né, em relação à jornalista Vera Magalhães, a quem a gente presta também nossa solidariedade, né? Essas propostas, como a da matemática queer, que a gente não sabe qual é, não estão ligadas ao ensino de matemática em si, mas a questões políticas e sociais. Olha, questões políticas, questões de ensino são questões políticas e sociais. Questões pedagógicas são questões políticas e sociais, como também são culturais, como também são históricas, tá? Então, não sei quem é que falou isso aí, né? Porque é sempre uma pessoa que não é da área palpitando, seja quem for um antropólogo, que é doutor em educação, mas parece que está estudando uma educação meio esquisita, né? Que educação é essa que não considera questões políticas e sociais? Então, a gente nem sabe muito argumentar contra isso, porque isso não faz nem sentido. De novo, nas questões ideológicas, o risco é que se tenha uma aula de matemática, tem aulas de matemática cada vez mais ideologizadas e menos focadas na ciência matemática. Talvez na aula que você dê de matemática você tenha isso. Nas nossas aulas de matemática, a gente estuda matemática, né? Só que a gente estuda matemática reconhecendo as humanidades envolvidas no processo
de produção matemática nos processos de ensino e de aprendizagem, né? Em todo o contexto humano e social e político impregnado numa sala de aula. A gente teve, isso é uma outra matéria, né? A gente teve aí 99 pessoas indignadas, 7 tristes, 3 surpresas, 3 indiferentes, uma pessoa ficou inspirada, nenhuma ficou feliz. Se a gente está pensando que esse é um público de extrema-direita super conservador, a gente entende. Só inspirar uma dessas pessoas e não deixar nenhuma feliz, né? Alguém quer comentar? Senão a gente pode passar. E aí a gente tem outras revistas também, né, que se intitulam de pensamento liberal conservador, que também ficam nossas fãs e ficam fazendo matéria sobre matemática. Essa agora é uma outra revista, Oeste, diz aí: contra o preconceito, o FRJ tem curso de matemática LGBT para doutorandes. Se vocês conhecerem, me falem, que eu já fiz doutorado, mas acho que eu me inscrevo nesse aí. Eu também tô querendo fazer, que eu não tô sabendo, não tô sabendo disso, não. Então, para vocês terem noção de como as pessoas desvirtuam tudo. A UFRJ, até onde eu sei, não tem um curso de matemática LGBT para doutorantes, primeiro porque o que é uma matemática LGBT+. Eu não sei, a gente aqui não sabe o que é. A crítica aí grande é a linguagem neutra, né? Linguagem neutra, ementa do grupo de pesquisa, defende ainda a luta contra o machismo e quebra de paradigmas da sociedade. Isso é verdade. Bom, então estão falando da gente, né? A gente, de fato, prega a luta contra o machismo e a quebra de paradigmas da sociedade. Numa outra matéria, a outra revista, né, lá, nos acusa de seguirmos o pensamento freiriano, de entendermos que a educação crítica lá, né, como colocada pelo Paulo Freire, é uma coisa boa, e a gente, é verdade isso, né? A gente, de fato, toma para si Paulo Freire como uma figura bastante importante, né, e muito direcionadora das nossas ações e reflexões. Aí tem uma crítica em particular à linguagem neutra. Alguém quer comentar? Para não ficar falando tanto. Ninguém quer. Ah, tá, pronto. Se ninguém quer, a gente passa para comentar, Érica. Não, eu acho, bem louca para saber que curso de matemática LGBT é esse. Tomara que seja um curso... Você veio para o doutorado no Rio e escreveu um doutorado errado, né? Não, mas é de rir mesmo, gente, né? Porque assim, mas a gente entende de onde é que vem essa crítica, o porquê que eles se direcionam dessa forma, que é para poder realmente ter o objetivo atingido, que é lançar essa fake news, né? Que é dizer que a gente está fazendo isso sem ao menos sequer perguntar o que a gente está fazendo de fato. Eles pegam lá para poder realmente ter alguém ou algo para atacar, né? E aí, claro que a gente pensa na perspectiva de, principalmente, deslocar a matemática desse canto de neutralidade que tanto querem colocar ela, e utilizar essa linguagem neutra é poder fazer com que as pessoas elas compreendam, né? E aí eu não falo nem tanto em linguagem neutra, né? A gente fala em linguagem neutra porque é a expressão mais utilizada, mas seria uma linguagem inclusiva, porque de fato ela vai poder fazer com que aquelas pessoas que se identificam para além da binaridade possam, de fato, estarem sendo acolhidas dentro dessa própria ementa. E aí, claro, a gente se comunica assim, porque existem pessoas, e aí nós temos aí a pesquisa sobre alunos que estão na graduação, e cerca de 0,8% percentual que foi pesquisado são de pessoas não binárias. Então, a gente precisa, assim, pensar, né, em ementas, em textos, em e-mails, em comunicação, seja qual for, que de fato elas proporcionem essas pessoas estarem inseridas, né? Inseridos e inserides. Mas eles pegam isso como se fosse algo para realmente, de fato, atacar, sem sequer perguntar, como eles sempre fazem, né, Aguinaldo? Eles e elas. E jogam isso nas matérias, sem ao menos, pelo menos questionar, perguntar, né? Para poder entender. E é basicamente isso. A gente precisa realmente criar esses mecanismos de inserção dessas pessoas, para que elas de fato se sintam acolhidas nessa linguagem que é inclusiva e vai continuar sendo, mesmo que eles interpretem da forma inescrupulosa que eles costumam, né, interpretar. A gente está aqui para isso mesmo, para causar esse distanciamento, né, deles com essa problemática que é tentar combater o machismo, a LGBTfobia, a transfobia e essas, né, sujeiras que as fake news que eles espalham trazem para a gente.
A gente, com frequência, fala de quem nos acusa no masculino, né, deles, mas tem delas também e tem delos também, né? O fato de a gente tem muita mulher preconceituosa e muitas pessoas LGBT de direita. Quer dizer, ser de direita não é um problema. O problema é ser de extrema direita, né? A gente tem um monte, né? Poderia dar exemplos, mas nem vale a pena dar exemplos aqui, mas não precisa pensar muito, é só olhar para pessoas LGBT que estão lá apoiando o Ministério da Mulher. Agora eu vou replicar uma coisa que eu aprendi da professora Jaqueline Jesus, professora do IFRJ e presidenta da ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, quem a gente agradece também, junto com a professora Jonas, da UFRJ, porque ontem fizeram uma nota, né, de apoio ao Matemático Ir, né, contra esses ataques que a gente tem recebido. Eu assisti uma palestra da Jaqueline na semana passada, ela dizia assim: Ministério da Mulher, de que mulher? Ministério da Família, de que família? E dos Direitos Humanos, direitos de que humanos, né? E é isso, né? A gente tem pessoas LGBT lá, como a gente tem pessoas negras à frente, à frente apoiando o governo Bolsonaro, que é super preconceituoso e racista, né? Então, o fato da pessoa pertencer a uma minoria social não significa que ela representa aquela minoria, né? É isso que eu quero dizer, se eu conseguir me expressar muito bem. A gente, de fato, usa o que chamam de linguagem neutra, como a Erika bem pontuou, é uma linguagem inclusiva, porque a gente está preocupado com essa porcentagem de pessoas não binárias que não se entendem nesse binarismo homem-mulher, e aí a gente escolhe, muitas vezes, adotar um plural na linguagem neutra como uma escolha política. E quem disser que a gente está destruindo a língua não sabe história, não conhece a história da própria língua, né? Antigamente era vossa mercê, vós me cê, hoje é você. A gente já fala muito cê na linguagem coloquial, daqui a alguns anos o você vai morrer. A língua é viva, é feita por nós, né? E as mudanças começam do micro para o macro, né? Elas não começam por lei, né? Que vai dizer que agora pode falar todes, né? A população vai cada vez mais falar todes, até um ponto que o todes vai ser compreendido como parte da norma culta. A gente espera que isso aconteça, né? O Ítalo Anjos está aqui. Igor, você consegue pôr na tela? Obrigado. Ele fala que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Na semana passada, em cerimônia de colação de grau, o pessoal do cerimonial frisou que não podia ter teor político nos discursos. Tudo que a gente fala tem teor político, né? Política não tem que ser política partidária, de fato. Tudo que a gente faz é político. Toda escolha que a gente toma conscientemente ou não até é também uma escolha política. Então, esses discursos são discursos cerceadores, né, da nossa liberdade de expressão. Se a gente não ataca ninguém, se a gente não fomenta a discriminação, se a gente não fomenta ataques a minorias, a gente não tem... Isso não é um problema com liberdade de expressão, né? Se a gente não está atacando ninguém de fato, ou fomentando ataques, ou permitindo que ataques sejam feitos, tá tudo bem. Pode seguir, por favor. A gente recebeu também no Facebook há algum tempo uma postagem, né? Oi, colegas, trago para o debate uma disciplina do FRJ, não tenho leitura suficiente sobre o assunto para me posicionar. Então, olha só, está escrito bem grande ali, projeto de pesquisa, isso não é uma disciplina. Então, o que eu estou trazendo agora, eu estou falando agora com professores e professoras e professores de matemática ou do que for. Tenhamos criticidade com o que a gente faz, gente, por favor. Como é que você pega qualquer coisa e sai postando por aí com a desculpa de não tenho leitura suficiente? Então leia. Antes de pedir opinião, cria sua opinião, sabe? Leia o que é. Projeto de pesquisa não é disciplina, poderia ser, mas isso aqui nem considero tão grave, mas de modo geral, como é que um professor ou uma professora vai agir de maneira tão acrítica, né? A gente forma opinião, a gente forma pessoas, a gente tem que ser formado, a gente tem que pensar criticamente, a gente tem que estudar para falar das coisas, não replicar fake news. Pode passar, por favor. Coloca rapidinho, Igor, antes de seguir. A Jaqueline...
A Jaqueline diz o seguinte: fiz o último curso do Matemática, está falando de um curso de extensão que a gente ofereceu entre março e abril, mas acabou terminando em julho, e reafirmo também da gratidão por tanto que aprendi. Essa educação matemática libertadora, transformadora e plural que pretendo reproduzir. Lindo trabalho. Obrigado, Jaqueline. A gente fica muito feliz com esse apoio. Tem uma postagem da Letícia também, Igor. Até alguns alunos nos interpelam sobre a possibilidade da linguagem neutra em sala de aula, do uso e prática em sala de aula. Obrigado, Letícia. Pois é, como eu estava falando agora, né? Essa demanda vem do povo, né? Bom, Érica e Igor, acho que vocês têm que comentar essa postagem aí. Essa postagem ela foi feita em um grupo privado do Facebook, né? Que não vou citar o nome do grupo, mas é um grupo em que o público é majoritariamente LGBTI+, né? As pessoas se identificam como LGBTI+. E aí, antes de entrar nessa propriamente dito, também é importante contextualizar que aquela matéria do jornal foi fruto desse mesmo post que foi alvo de comentários nesse grupo privado, porque tanto que lá eles caem muito em cima da questão da utilização da linguagem neutra em gênero, e a repercussão dos comentários nesse grupo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, também foi majoritariamente em cima da utilização da linguagem neutra em gênero na chamada do post, né? Que foi feita nesse grupo. E, assim, apesar de... A gente coloca apesar de por a gente viver uma crença de uma suposta existência de uma comunidade LGBTI+, né? Mas, apesar de estar em um grupo formado por pessoas LGBTI+, a grande maioria dos comentários foi justamente fazendo piadas, ironizando a questão da utilização da linguagem neutra, dentre outras coisas que a gente vai ver com mais calma mais à frente, né? Érica, quer comentar? Espera assim, um pouquinho, Igor. Então, essa postagem, ela foi assim, eu acho que o que mais repercutiu até hoje de comentários que a gente recebeu de ataques. Eu, pelo menos, né, vou falar dos ataques que eu sofri por conta dessa postagem, né? E aí também o Igor não teve, de fato, recebeu tantos comentários na postagem, porque o Instagram dele é privado e o meu não é. E aí, quando essa postagem foi feita, né? Eu acredito que antes da postagem do jornal, Igor, foi a postagem daquela professora, ou foi depois foi a da professora? Que ela postou Foi primeiro. A professora foi primeiro. Pronto, a professora fez uma postagem sobre a questão de como é que os currículos estavam sendo organizados, e vejam só o que acontece na universidade pública, todo, né, dando um direcionamento bem a critério do que ela acha que é currículo, né, porque eu acredito, não sei nem se ela é estudiosa em currículo, porque eu não lembro de ter lido algo sobre, mas quando a gente entende que a perspectiva de construção de currículos ela vai estar diretamente ligada com o que a sociedade necessita para poder construir as aprendizagens, os conhecimentos, a gente precisa entender que todas as problemáticas sociais elas precisam estar inseridas dentro do currículo, que o currículo ele não é fechado, ele é dinâmico, e para além desses currículos todos, nós ainda temos um currículo oculto, que é aquele currículo que vai ter toda uma possibilidade de diálogo com essas problemáticas também que vão surgindo e que não podem ser inseridas por conta dessa organização que é mais, vamos dizer assim, pontual e de formatação que vai construir um documento, né? Então, falar sobre transexualidade e travestilidade é pensar nesse currículo dinâmico, né? Então, eu não posso deixar de associar as minhas aulas de matemática à questão da transexualidade e da travestilidade, mas eles leram o título das nossas pesquisas, né, Igor? E em cima disso, sem sequer perguntar do que se tratava, né, sem chegar no... Porque, assim, se eu estou com uma dúvida, eu vou lá, pelo menos se eu não tenho um entendimento, não quero pesquisar, mas se eu tenho, pelo menos, um bom caráter, eu vou lá e pergunto do que se trata. Mas eles não têm esse interesse, né? Eles não querem saber. Eles querem realmente ter algo para falar. Então, os ataques, eles partiram bem dessa questão, principalmente pensando nessa matemática cis, nessa matemática trans, da temática que eu trouxe na minha pesquisa, que trata sobre a questão de insubordinação criativa em salas de aulas de matemática, pegando essa questão da transexualidade e da travestilidade, né? Que nada mais é do que pensar
em tratamentos da informação, assim, falando de grosso modo, né? Que claro que não é só isso. Mas por que não perguntar, né? Por que você não direciona a pessoa aquela dúvida que você está tendo para poder a pessoa vir de alguma forma explicitar o que ela está pesquisando? Mas não, aí foi super atacada no Instagram. Na primeira semana que eu estava no Rio de Janeiro, né? Pessoas assim. E aí você, no começo da conversa, você vê que o diálogo ele está sendo construído em cima de situações que as pessoas têm na cabeça, mas que elas não querem de nenhuma forma pensar que acontece alguma coisa para além daquilo. E elas estão com aquele pensamento fechado. E é assim que as fake news funcionam, em cima desse pensamento conservador que não quer mudar. Né? Só que a gente entende que depois, quando a discussão está acalorada, e quando vai fazer desfecho, depois a gente, no momento do post, eu fiz uma discussão ainda com essas pessoas, marquei as advogadas que me conhecem, as minhas amigas, elas vieram. Aí lá no final, quando a pessoa já não tem mais argumento, e realmente ela quer deixar aquela opinião explícita por algo que ela não quer aprender, ela começa a, de fato, destilar transfobia, que é chamar a gente de homem, no caso me chamou de homem, e não quer explicação nenhuma, né? Então é isso, é sobre isso, é não querer tentar compreender o que a gente está pesquisando. É simplesmente pegar o fato de uma mulher trans, né, que é a primeira mulher trans a estar no doutorado na Universidade Federal, no doutorado em ensino de matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior do país, e simplesmente atacar essa pessoa pelo tema que ela está pesquisando, sem sequer saber a relevância desse tema para a sociedade, né? Mas, enfim, tiveram muitos ataques em cima dessa postagem. Um desses foi para, né, particularmente, a minha pessoa, por conta da minha pesquisa, claro, no Instagram, né, e gerou assim, um desconforto muito grande por conta dessa, né, situação de não querer se saber, de se perguntar. Né? E aí, já pegando só, para poder fechar minha fala, o que o Igor falou desse grupo específico do Facebook, né, que também são de pessoas LGBTs que zombavam, né, questionavam, sem tentar, pelo menos, entender, sabendo da problemática que a gente vivencia. E nós, pelo menos nesse grupo, onde ainda tiveram algumas pessoas que entraram em contato comigo para poder saber do que se tratava a minha pesquisa, que está bem no início e ainda vai ter muita coisa para ser feita. Mas, assim, foi bem impactante no começo, né, gente? Não foi, Igor? Foi, e é curioso, você comentou agora, né? Esse eu acredito que nem tanto, mas principalmente aquele anterior do grupo de professores de matemática, a gente consegue perceber um certo tipo de... É uma divulgação da questão, com um ataque travestido de um não entendimento, né? Se tem um post em que a pessoa alega não entender, né? Não entender o que está acontecendo, mas se uma pessoa não entende o que está acontecendo e teve todo o trabalho de fazer um recorte, levar para um grupo e que tem milhões de pessoas que não estão ali também, provavelmente não vão ser as pessoas que vão saber explicar para ela o que aquilo significa, eu acho que todo esse trabalho poderia ter sido sintetizado vindo diretamente e perguntado a gente, porque no mesmo local onde ela conseguiu isso, estava ali o nosso contato e ela podia ter falado diretamente com um de nós, até porque a gente sempre se coloca nessa posição de conversar, né? Então, na verdade, não, assim, se explicita um não entendimento, mas na verdade o que se está se querendo é provocar e promover aí conseguir outras pessoas que também pensem da mesma forma que ela e reunir ali e começar uma discussão e um ataque em grupo, né? Tem sempre alguém que concorde comigo para poder se tornar mais fácil e eu achar que então eu estou correto porque outras pessoas pensam da mesma forma do que eu, né? Vou me alinhar aqui ao meu grupinho. E é engraçado que eles ficam se marcando para poder gerar isso. Mal sabem eles, Sim, né? exato. Os comentários eles são pesados, mas eles geram engajamento em cima disso, né? Porque quando a gente tem esse tipo de ataque, vamos dizer assim, acaba que por conta desses comentários que eles fazem nas nossas páginas, eles geram engajamento. E esse engajamento ele não vai estar tão somente ligado às pessoas que vão estar, de alguma forma, atacando. Mas eles vão estar engajando pessoas que não têm ciência, não entendem que tem esse movimento na educação matemática e acaba por oportunizar também essas pessoas de estarem chegando até a gente,
né? Então, muita gente começou a pensar em ser pessoa trans dentro de um curso de matemática, dentro de um mestrado em matemática e um doutorado em matemática, porque elas visualizaram que existem pessoas trans dentro desses espaços. Então, eles acabam querendo fazer o mal, e fazem o mal porque, por si só, eles têm esse objetivo, mas que, de uma maneira ou outra, eles fazem o bem para que essas pessoas possam visualizar a participação delas dentro desses espaços por meio desse engagamento. Olha, gente, engajamento, quase que não sai. Vocês sabem, o grupo que está aqui sabe, né? Tem um amigo que é médico e que atende crianças, adolescentes em transição. E ele atende uma adolescente trans que, conversando com ele, falou que queria muito fazer matemática ou física, mas não se via como uma menina trans num curso de matemática ou física. E ele falou para ela do matemática e ela se sentiu, ficou emocionada, ela viu que era possível, que ela conseguiria estar nesse espaço com alguma segurança. Alguma, porque a gente também não sabe se está seguro ou não nos espaços onde a gente está, né? A gente sabe que incomoda muita gente. Só queria fazer uma pontuação rápida para a gente passar desse slide logo. Essa postagem aí a gente fez no Instagram, no início do ano, quando teve a aprovação do doutorado e Érica e Igor entraram. E aí eu só aceito uma zoação, que é o Gente Nova no Pedaço, que é super datado, uma coisa de quem tem 40 anos, como eu, usar esse tipo de termo que ninguém usa hoje em dia. Só. Qualquer outra coisa que esteja associada a essa postagem, eu não vou aceitar, entendeu? Tem toda uma crítica assim, ao uso da linguagem inclusiva, né, do les membres. De fato, as pessoas que usam essa linguagem, algumas usam leis e não leis, a gente também não tem muita segurança qual a gente deve usar. A gente tem usado leis por uma escolha do grupo mesmo, sem até uma justificativa muito bem definida, mas é uma escolha que tá atenta à questão inclusiva, né? Mas de resto, assim, se quiserem continuar zoando, podem falar de Gente Nova no Pedaço. E dizer quem escreveu isso, ninguém usa mais. Fui eu que escrevi, tem 40 anos, eu uso gírias antigas mesmo, é isso, tá? Mereço ser incluído ainda assim, ainda que eu tenha... que eu seja mais nobre do que essa galera que está acusando aí, né? Só uma coisa importante, como o Igor falou, essa postagem se deu no nosso Instagram, depois uma coach, vou chamar ela de coach, porque eu não vou chamar de educadora, uma coach de educação cristã, que com mais de 10 mil seguidores, postou nos stories dela, né? Ela teve alguma ética óbvio que não teve, né? Mas assim, pelo menos embaçou as fotos da Érica e do Igor, ela escreveu aí, as universidades têm hoje uma das maiores concentrações ideológicas que temos notícia. Quando falo sobre a alteração do conceito de currículo e como esse novo conceito ultrapassa as barreiras da sala de aula, estou falando também disto aqui. Vejam, que é isso aí, né? E aí os ataques que a Érica recebeu naquele momento foram em função dessa postagem. Essa postagem ela ressurgiu no Facebook, nesse grupo que o Igor falou, há cerca de um mês. Um pouquinho menos até, né, eu acho. E teve muitos comentários, e teve muito, assim, mais de 300, eu acho. Volta aí, Igor, por favor, um slide para ver quantos. 240 comentários. Ela teve muito compartilhamento também. A ponto de parar nas mãos de um deputado estadual, que eu não vou dizer o nome aqui do Rio de Janeiro, que fez um vídeo detonando o grupo sem saber de nada. Ainda falou várias inverdades. Falou, por exemplo, que a coordenadoria de matemática da FRJ, que é um órgão que não existe. O que é essa coordenadoria? Não existe uma coordenadoria, né? Existem várias coordenações. Ele faz umas acusações assim vazias, direcionadas a ninguém, a todo mundo, que a universidade, que a coordenadoria de matemática da FRJ está dedicada a abrir concursos para professores LGBT que entrarão só por autodeclaração. Ou seja, não tem que fazer 1000 provas para passar e ser aprovado no concurso público. Se autodeclarou LGBT, pronto, tem sua vaga. Poxa, por que eu não fiz concurso agora, né? Esperei, tive que passar por um concurso, por uma concorrência com outras pessoas, tive prova escrita, tive prova de aula, tive defesa de memorial, tive prova de currículo. Caramba, né? Bastava ser LGBT, por que eu trabalhei tanto para construir uma carreira? Pode passar, por favor. E aí, a gente tem que correr muito, porque já tem 1 hora de live, já tem mais meia hora, tá? Só para a gente se ligar. A gente teve uma postagem que deixou a gente bem assustado, desse perfil que está aí, vocês podem ler, não vou... embora a gente tenha, eventualmente, pessoas que não enxergam, depois podem mandar mensagem na matemática, eu conto melhor o que houve.
Mas teve esse perfil aí, fez essa postagem, Robocop gay e outras músicas ofensivas dos Mamonas Assassinas, e aí tem uma matéria que eu não... Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Outro programa relacionado ao Robocop gay diz respeito ao fato de que é a canção usada até hoje por pessoas héteros para ridicularizar LGBTs. Então, é uma crítica, eu acho, aos Mamonas pela música, que bombou nos anos 90, né, final dos 90. E aí, um perfil no Instagram fake, diz assim: vamos juntar todo mundo da página Matemática Queer, colocar dentro de um avião, pode deixar que eu farei os ajustes. Ou seja, para quem é muito jovenzinho, não lembra, mas os Mamonas Assassinas morreram num trágico acidente aéreo em 96, eu acho. Bruna e Érica e Jéssica, as pessoas mais velhas, o Igor não vai saber isso, eu acho. Não foi 94? 96, tudo 96. Que o Google não resolva. Isso. Sabia que era assim, perto de 95. Ou seja, isso é uma ameaça direta de que vai fazer algo parecido com a gente. A gente recebeu várias postagens desse tipo, sempre por covardes escondidos ou escondidas ou escondides através de perfis, né, por meio de perfis fakes. Isso não nos assusta, tá? Só para vocês saberem. Então, não adianta continuar com isso, porque a gente vai bloquear e vai denunciar na DECRAD, né, que é a delegacia que combate crimes de discriminação. A gente vai para a delegacia que combate crimes virtuais. A gente vai buscar apoio de combate às discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para a Comissão de Direitos Humanos, a OAB Diversidade. Então, a gente não está andando sozinha, não. Só para vocês saberem. Vamos seguir. Lidiane comenta: depois de desenrolar a dúvida, mais da metade da sala comentou que desconhecia o termo, porém acha bem pertinente, incluindo as professoras da disciplina. Que dúvida? Ah, tá. Peraí que foi fora de ordem, esse é primeiro. Desculpa. Essa semana, no programa de Educação Científica e Tecnológica, um programa de pós-graduação muito bacana da Federal de Santa Catarina, fiz uma fala sobre matemática queer numa disciplina compartilhada do mestrado e doutorado. Um dos colegas pediu para falar mais do queer. Ah, sim. Perfeito. Pois é. A gente também fez esse período aqui no PEMAT. O PEMAT tem uma matemática queer, tem várias pessoas que pesquisam essas questões, mas a gente fez uma fala recente numa disciplina do mestrado, e a gente percebeu que as pessoas que nos conhecem, nos respeitam, não sabem nem o que quer dizer LGBT direito, né? Que dirá o termo queer. Então, a gente precisa falar mais sobre, né? A gente que conhece e que estuda essa área precisa falar mais sobre. E não é só para LGBT, não é só para mulher, é para todo mundo, né? A gente tem que se educar em relação a essas questões. Bruna, quer ler essas coisas? Aí vamos ler rápido alguns e acho que não tem que precisar comentar. Tá, então aqui já algumas das categorias, né? Então, o primeiro é o que não somos, né? Então, a gente deixou marcado aí o que nós não somos, alguns comentários que falam daquilo que a gente não é. Então, um dos comentários é: esse curso não é sobre matemática, na verdade, como vemos, matemática é apenas um mero detalhe aí. Hoje não tem como não percebermos que as faculdades formam professores cabeças ocas. E o outro comentário foi: pós-graduação em matemática, imagina a dissertação. Análise de um processo estocástico em teoria das probabilidades de pessoa... Aí a pessoa não sabe usar a linguagem inclusiva, né? E tentou ali levar uma estocada aleatória numa festa trans. Então, esses foram os comentários de pessoas que claramente não sabem o que a gente faz, né? Acho que pode seguir, Bruna. Vamos ler esses, a gente comenta quando for categorizar mais daqui a pouco. Tá. Os próximos, realmente o nível estudantil caiu muito de 1990 em diante. Com toda certeza é uma instituição de formação de analfabetos funcionais. Inacreditável que os governos de FHC, Lula e Dilma fizeram às universidades. Detalhe que eles colocou, fizeram com S. Fizeram, né? Com S. Poxa, que pena que você estudou numa Universidade Federal e aprendeu tudo errado, né? E olha só, você é uma pessoa que não estava antenada, não sei quantos anos você tem, mas o governo do FHC não fez nada para as universidades públicas federais. Nada. Jéssica e eu, e Bruna também, estávamos lá nos anos 90, não. 90 nem tanto. Finalzinho, nos anos 2000. Nos anos 2000, fazendo Universidade Federal, e o FHC não fez nada para as universidades, ao contrário, congelou o salário por anos. Pode seguir, Bruno, vamos lá.
O outro fala, ó, cursinho, entre aspas, sobre matemática ministrado por pessoas que não devem nem saber tabuada. E o último, vergonhoso, o que me mata é que a maioria dos alunos não tem maturidade para discernir que não estão aprendendo algo sério e sim militância. Pode seguir, Igor. Eu tanto não sei tabuada que eu fui fazer uma graduação em matemática, fui fazer um mestrado e estou no doutorado na área. São tão absurdas que nem vale a pena a gente comentar muito, porque não faz sentido nenhum. A gente... Igor? O que aconteceu? A gente dividiu os ataques em três categorias, em três grandes categorias. A primeira é conservadorismo. Eu acho que a gente pode até começar a fazer isso assim, sair lendo e comentar o que for muito pontual. Pode passar, Igor, por favor. Vou ler essa tela, assim... tá? Pode ler. Então, e assim a nossa civilização brasileira vai ficando cada vez mais distante. Isso é uma verdadeira sabotagem à indústria e do desenvolvimento do Brasil. Nojo. A outra, só os pais de alunos que poderiam intervir e mudar esses absurdos. É lamentável que isso ocorra sem nenhuma ação igual e contrária para acabar com essa vagabundagem generalizada. E o último, as universidades federais hoje prejudicam um currículo. Não estudem neste antro de comunista. As frases são incompreensíveis, gente. E a gente que não estudou. Pode passar, Igor, por favor. O outro é por isso que precisamos privatizar tudo. Daí quem quiser lacrar na universidade vai fazer isso com dinheiro próprio e não com a grana do trabalhador pobre. Aí tem mais um aqui do lado. Aí colocou asteriscos. Onde nossa educação vai parar? Essa minoria não pode prevalecer usando esse falso pretexto de discriminação. Interessante que o nosso desgoverno, né, prega muito essa questão de que a gente não deve fazer a vontade das minorias ou se submeter à questão das minorias, né? A pessoa que está no cargo da presidência fala muito isso, né? Que tem que ser a maioria e tal, né? Enfim, não sei qual é a maioria da cabeça dele, mas ele tem esse ódio aí. Segundo essas antas, todo conhecimento é construção social. Então vamos voltar a ser animais, ou pior, porque no mundo animal só há machos e fêmeas. Vasta biologia, né, meu bem? Completamente normal em federais. Tá. Pode falar. Esquérica quer falar? Esse primeiro também é bem interessante. Eu estava falando aqui, é porque a gente, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente é isento dos nossos impostos, né, Arnaldo? Só pode... Não, né? Porque é uma fala que eles todos têm, como se a gente que está fazendo pesquisa ou que está, de alguma forma, trabalhando na questão da de problemática de justiça social, não fôssemos isentos de pagar impostos, né? Porque eu também pago muito imposto e é muito dinheiro que você sabe muito bem, né? Que é muito dinheiro descontado meu. E assim, o meu também. Então, exatamente, isso que eu falei. Quase todo mundo do grupo é servidor ou servidora pública. A gente fez concurso público. E é descontado pra caramba, como todo mundo, como qualquer pessoa no país, servidor público ou não, que tem um emprego, mesmo quem não tem emprego, paga imposto o tempo todo. A gente pode cobrar, sim. E muito, a gente pode e vai cobrar. Exatamente. Eu ia comentar isso que a Érica trouxe, porque eu achei bem interessante essa primeira colocação, né? Que ele fala essa questão de ter que privatizar tudo, aí no final ele mostra uma preocupação com o trabalhador pobre, né? E ao mesmo tempo ele quer que privatize, ou seja, ele quer que exclua, mas aí no final ele dá aquela disfarçada, com a grana do trabalhador pobre, né? Aí o trabalhador pobre também não vai entrar na faculdade privada, né? Assim, não vai ter dinheiro para... É isso, é isso aí. Gente, vou ler esse último para fechar aqui essa página. Completamente normal em federais, né, que eu faço faculdade é comum, já se tornou um hábito as discussões e o uso da linguagem neutra. Eu faço piadinha aqui com vocês, mas lá sou obrigado a respeitar, enfim, faz parte. Não faz parte não, você é hipócrita, tá? Vamos passar.
pede para esses matemáticos, entre aspas, olha, a gente é professora de matemática e de física. Matemático, nesse sentido que você quer usar aí, é matemático que faz pesquisa em matemática, né? No que a gente pode chamar de uma matemática profissional. Não é o nosso caso mesmo, tá? Projetarem as armas de guerra que enfrentarão o Putin. Olha, a gente está aqui discutindo justiça social, a justiça é contra a guerra, tá? E educação matemática é sobre pessoas, sobre paz entre pessoas também, inclusive, né? Vá pesquisar aí, Educação Matemática para a Paz, Iberatã D'Ambrosio, uma das maiores referências mundiais em educação matemática, pesquisador brasileiro que nos deixou recentemente. Estabeleçam cotas para minorias nos campos de batalha. Uai, mas quem está no campo de batalha? Você acha que não é a própria minoria que está no campo de batalha? Quem que você acha que está lá? São os pobres, são os pretos, são as pessoas desfavorecidas das classes econômicas mais baixas. Enviem militares que optaram por trocar de gênero. Ou seja, esse é um convite à disseminação total das minorias sociais no país, né? A gente devia denunciar formalmente na delegacia essa postagem aí, criminosa. Enquanto seguirem destruindo os valores virtuosos, que valores? E virtuosos para quem? Defendendo o aborto, outras aberrações. A gente nunca falou sobre aborto. A gente até pode começar a pensar sobre como é que maternidade e aborto e questões que são específicas da mulher se relacionam com a educação matemática. Fica aí, é um convite para o grupo pensar. Os Putins do mundo seguirão cada vez mais ameaçadores. Sim, os Putins do mundo começam com discursos como o seu, que postou isso aí. Mais uma palhaçada que está sendo imposta pelas minorias patéticas. Ou pomos um fim a isso na força, ou em pouco tempo tudo decente irá para o ralo. Ou pomos um fim a isso na força. Vejam bem esse discurso, né, de convocação à violência. Quer falar, Jéssica? Não, porque eu ia até fazer um trocadilho, né? Porque é força, entendimento de força, mas também pode ser forca, né? Porque é tanto ódio aí nessa fala que. A gente supõe que a pessoa errou, mas do jeito que estão as coisas, pode ser que nem seja um erro mesmo, né? Porque, com os meus bons olhos, com os meus valores virtuosos, eu estou dando o benefício da dúvida e lendo força, né? Que também é péssimo, né? Vamos passar. A segunda categoria é a minha categoria predileta, que é a matemática. Vamos passar, por favor. Quem quer ler esses aí? Senão eu vou ficar muito empolgado. Vamos lá. Tá, vai lá, Érica. Não, lê, amigo, pode ler, então. Santa insanidade. A matemática é a mesma, independente da raça ou orientação sexual. Esse item que diz educação em ciências de matemática para a diversidade sexual e de gênero, parece que querem meter na cabeça dessa povo que 2 mais 2 é igual a 5. Vamos dizer que essa matemática que nós temos é capitalista e opressora. Aí a outra carinha... Rapidinho, Jéssica. O uso dessa matemática que está aí é feito dessa maneira mesmo, capitalista e opressora. E se eu redefinir a operação de adição, 2 mais 2 pode ser 5 sim. Né? Tá aí já... Tem até uma música que fala disso, né? Mas, enfim, é uma piadinha que agora só quem faz matemática vai entender, porque essas pessoas que postam isso certamente não têm essa percepção, né? E a matemática é a mesma independente da raça ou da orientação sexual, será? De que matemática você está falando? Produzida por quem, né? Vai, Jéssica, desculpa. Quando falo da matemática, eu não me contenho. Não, pode ficar à vontade. Não pouparam nem a matemática. Até nas exatas, esse círculo, Deus me defenda aí. É engraçado, né, Igor, que muitos comentários eles colocam esse 2 mais 2 igual a 5, né? Isso é bem característico deles. É uma tentativa de dizer que a gente vai tentar quebrar, né, romper com um certo status de exatidão que a matemática tem. Inclusive, esse não pouparam nem a matemática e até nas exatas, né, não pouparam nem. E o até mostra justamente que, se você quer discutir sobre isso, pode ser até em outros lugares, mas não na matemática, porque a minha matemática ninguém toca, né?
São E coisas que evidenciam muito isso. eu lembrei agora do mais um da família tradicional brasileira, quando o homem tem um filho. E por que não pode na matemática, gênero e diversidade, né? Aí de 2 vezes 2 igual a 5? Só na família tradicional brasileira que pode ser 1 mais 1 igual a 3, aqui na... Né? E aí, nessa de... E acho que o Aguinaldo caiu, gente. Mas eu vou continuando, então. E aí, dessa questão do nem a matemática, né? Aqui também tem um outro comentário. Deixa eu colocar o Aguinaldo na tela. Pronto. Tem um outro Eu saí sem comentário. querer, desculpa. Imaginei. Que a gente recebeu, né, de uma pessoa comentando direto pra gente no Instagram, falando: boa tarde, ao encontrar o trabalho de vocês no YouTube, eu chorei por amar a matemática e vocês estarem destruindo ela. Vocês não entenderam o conceito de matemática, de certo, de errado, de verdade, de mentira. Por favor, pesquisem mais sobre a matemática em sua fundação. Vocês acabaram com o meu dia. Passei anos da minha vida estudando matemática como aluno olímpico. Quero me formar em matemática. Me desculpe, mas vocês estão muito equivocados. Aguinaldo, quer comentar, Aguinaldo? Eu queria até ter lido essa postagem. Eu, quando recebia no Instagram, primeiro eu já fiquei emocionado com o início, porque eu falei, nossa, a pessoa ficou tocada com as nossas pesquisas, depois eu vi que era um ataque, né? Eu achei graça dessa postagem, eu fiquei com raiva e hoje eu tenho pena. Pena do contexto, não estou falando da pessoa em particular, porque é um rapaz que estuda matemática em alguma instituição no Brasil, um rapaz pelas fotos muito jovem, que entende a matemática no lugar do sagrado, sabe? No lugar do intocável. E quando a gente questiona essa natureza da matemática, e é por meio dos estudos de gênero na educação matemática, a gente está desestabilizando o que é de mais certo na vida da pessoa, né? Para muitas pessoas que são religiosas, a sua fé naquela sua religião, ou no que for, é a sua sustentação para a vida. Para muitas pessoas, essa sustentação é a matemática. E quando a gente mexe, essas pessoas ficam no chão, elas choram, elas ficam muito mal mesmo, né? Porque o próprio rapaz colocou aí, né? Como ele entende isso. Vocês não entenderam o conceito de matemática. Olha, todo mundo aqui tem mestrado ou doutorado, ou já concluído, ou em conclusão na área, né? Ou estudou matemática, ou hoje faz educação matemática, mas todo mundo tem formação em matemática, formação básica em matemática ou em física. A gente entende sim que é matemática. A gente talvez olhe matemática a partir de outras lentes. Mas matemática para esse rapaz é a ideia de certo, de errado, de verdade, de mentira. Olha, vai estudar Michel Foucault. Acho que vai te ajudar bastante a entender essa ideia de poder, de verdade, de certo, de mentira. Tá? Aí segue lá. Vão ensinar análises combinatórias usando relacionamento aberto? Vamos. E pensar quando a gente pensa em casais, eu vou chamar casal, e qual a definição de casal? Eu não sei. Um casal tem 2 pessoas necessariamente? Qual é a definição de casal? A gente pensa em pares, em geral, né? Quando a gente pensa em pares, são frequentes problemas em combinatórias, você coloca, quero formar um par ou um casal para uma dança, é um problema clássico das aulas de análise combinatória. E aí, quando a gente considera que pares homoafetivos podem ser formados, já muda, a maneira de pensar as contas já muda. E quando a gente pensa que podem ter trisais, quadrisais, como é que é com 5? Nem sei dar nome quando é mais que 4, mas se for uma comunidade que todo mundo se relacione, ora, eu não tenho nada a ver com isso. Essas comunidades existem. Tem pessoas que se relacionam em grupo. E aí eu vou pensar na discombinatória nesses contextos? Vou. E vou aprender muito mais ainda, porque eu vou ter que pensar muito mais, vai dar muito mais trabalho matematicamente falando. É por isso que o Brasil sempre fica em último lugar na Olimpíada. Fala, Jéssica. Pode terminar, Aguinaldo, desculpa. Tá, eu estou tentando correr porque a gente só tem 12 minutos. Fala logo agora. Vai lá. Não, e os filhos e as filhas dessas pessoas estão na escola e vão querer fazer do jeito delas, com certeza. Sim. Como eu já esbarrei várias vezes com situações de adolescentes que têm 2 mães, 2 pais, enfim. Ou 3. Estão lá. Foi matéria no Fantástico do último domingo, falando sobre isso, né? Proteção
para filhos e filhas e filhos de trisais, por exemplo. Trisais que são registrados em cartório no Brasil hoje em dia. Então, isso acontece. Isso nem é relacionamento aberto, isso é uma forma de se viver. E é isso. E não começou ontem, tá? Gente, agora eu vou sair lendo e comentar só o que for essencial, porque a gente só tem 11 minutos, tá? Conseguiram fazer o que parecia impossível, ideologizar uma ciência exata, a inexata matemática queer é a extensão do caos que chegou nas salas de aula, onde antes haviam algumas certezas. Ora, a gente quer trabalhar sobre as incertezas mesmo, a gente quer trabalhar nesse campo, porque o mundo real é um mundo de incertezas, tá? Acredito, como professor de matemática, que há muito que se discutir na formação docente. Não isto. A gente está discutindo formação docente também. E há muito que ser discutido, inclusive isso. Ajustar os conteúdos do ensino médio, na minha opinião, deveria ter 2 anos de formação geral. Bom, não vou ler isso. Nunca li um autor pensando na sexualidade, cor, religião, somente no conteúdo. Então está na hora de ler. Tá? Esses autores já existem. Nós aqui que estamos em tela e vários outros, Brasil afora e fora do país também. Saudade do tempo em que matemáticos estudavam e se aprofundavam em matemática e deixavam questões sociológicas para a área de humanas. Olha, os matemáticos continuam fazendo isso. E a gente está fazendo educação matemática na área de humanas. Então, fica tranquilo, está todo mundo trabalhando e isso não está deixado de lado, não. Pode passar, por favor. Vou ler os baixos primeiro. Não entendi o tal folheto. Que folheto? Acho que é a divulgação do PEMAT, né? Eles vão ensinar matemática ou fazer militância LGBT. Essa prática ridícula atende à velha tática de guerra. Dividir para conquistar. Dividir, não. Que dividir? A gente quer compartilhar. E compartilhando, a gente quer sim conquistar, mas a gente está querendo dividir ninguém. A gente tem até hétero no grupo, né? Por exemplo, Jéssica e Bruna e várias outras pessoas. Quanto mais as pessoas são divididas em grupos e os grupos brigam entre si, mais fácil de conquistar. Conquistar o quê? E quem está brigando são vocês que nos atacam, né? Não é? A gente está brigando com ninguém. A gente quer incluir, a gente quer que todo mundo conviva de maneira harmônica e a gente luta por respeito e por justiça social. Muito em breve, muito cuidado, muito em breve o Brasil será um país comunista. O objetivo final é esse. Olha, se fosse fácil, a gente estaria lutando por isso de fato, tá? A matemática é uma ciência natural cuja função é reconhecer, escrever, predizer eventos, acontecimentos e fatos que possam ser transcritos numa linguagem específica e universal, com métodos e fórmulas, ou seja, possui a sua própria linguagem. Olha, vai estudar, a matemática é tão mais do que isso, tá? Acho que a gente pode passar, não vou nem ler todo, Igor. Esse sim. A gente recentemente, fruto dessa publicização daquele post que a gente comentou há pouco, uma pessoa formada em matemática, mas que parece que não teve capacidade de ler no site do PEMAT o que é o matemática queer, o que a gente faz, fiz uma pergunta bastante idiota que a gente já repercutiu aqui hoje, que é: o que significa matemática cis ou trans? Não sei, você leu isso escrito nas nossas coisas? Não. Então, vai estudar para descobrir o que é isso e contar para a gente, tá? Dependendo de quem calcula 2 mais 2 não são 4... Olha, a gente disse que não em algum momento, a gente fez alguma discussão sobre isso. A única referência que o matemático fez em algum momento até hoje foi eu brincando que a gente se redefinir a operação de adição, a gente talvez possa ter 2 mais 2 diferente de 4. É só redefinir. Bom, também vamos redefinir 2, vamos redefinir 4 que a gente quiser. A gente consegue fazer isso em matemática, se a gente quiser. E aí um professor concursado de uma universidade pública, matemático, deu uma resposta mais absurda possível. Deixa-me tentar explicar o que está escrito no artigo. Obviamente, não há nada de interessante para relatar sobre pesquisa ou ensino da FRJ. É um pesquisador da UFRJ que está dizendo para mim, na minha leitura, de que ele também não tem nada relevante de pesquisa, também não, de que ele não tem qualquer coisa de relevante de pesquisa ou ensino para ser retratada lá, porque estou falando da UFRJ, que é uma comunidade na qual ele está inserido. A situação da UFRJ é mais ou menos... isso aqui não faz nenhum sentido, vou ler o 3. Olha que absurdo, um professor concursado falando num grupo de e-mail em que estão alunos e outros docentes e ex-alunos e alunas. As pessoas ficam entediadas, que começam a brincar com seus genitais. Veja bem, estou falando de pesquisa séria e esse docente vai falar disso. No momento, devem ser do tipo LGBTQ+. Do tipo? Como assim? E aí se termina. O resultado é sempre o que diz a administração. Se for 69, que assim seja. Ora, essa pessoa não merece o meu respeito. Passa, por favor, Igor.
Olha, diante do tempo, eu acho que a gente pode pular a terceira categoria. Depois a gente faz uma live complementar no canal do Mathematicqueer, youtube.com/mathematicqueer. E essa terceira categoria fala um pouco sobre pessoas leigas que postam, replicam qualquer coisa ao invés de ver o que o Mathematicqueer de fato faz. Passa, por favor, a gente quer ler aqui uma nota pública sobre os ataques contra o grupo Mathematicqueer. Aí eu vou ler o primeiro slide, depois a Érica, a Jéssica, Igor, Bruno, e a gente fecha rapidinho, tá? Que vai dar o tempo aí para a gente fechar. Então, nota pública aos ataques contra o grupo Mathematicqueer. Desde março de 2020, quando o grupo de pesquisa e extensão Mathematicqueer, estudos de gênero e sexualidade em educação matemática foi criado, temos sido covardemente atacados por pessoas que mobilizam milhares de seguidores contra nós nas redes sociais, como secretários do atual desgoverno federal e outros políticos de extrema-direita, revistas virtuais de pensamento liberal conservador, coaches educacionais religiosos, religiosas e dezenas de perfis fakes que nos xingam e ameaçam. Bruna. Da mesma forma, somos recentemente atacados por professores de matemática que a pensam de maneira restrita e sem um papel sociopolítico, por meritocratas que desconsideram a realidade social em que estamos inseridos e defendem o ensino de uma matemática per se, por pessoas, inclusive LGBTI+, que debocham de nossa escolha política pelo uso de uma linguagem neutra em gênero e até por docentes de universidades públicas que ignoram e desrespeitam produções científicas de áreas diferentes das suas, que replicam fake news, que zombam de produções envolvendo pessoas do tipo LGBT e que defendem liberdade total de expressão, mesmo quando de cunho racista ou homotransfóbico, não se importando com as pessoas que são vítimas dessas violências. Se isso não fosse suficiente, nos últimos dias, o nosso perfil no Instagram foi atacado e perdemos dezenas de seguidores, seguidoras e seguidorias. Não seremos intimidados, não recuaremos e não nos calaremos diante desses ataques. Seguiremos crescendo com mais e mais membros de diferentes regiões do país. Seguiremos produzindo pesquisa e extensão no campo dos estudos de gênero e sexualidade em educação matemática. Seguiremos fazendo lives e defendendo uma educação matemática que reconhece e celebra mulheres, pessoas LGBTI+, negras e outras minorias sociais. Você é muito legal. Continuaremos questionando o status de poder atribuído à matemática e a leis matemáticas. Continuaremos defendendo matemáticas assim mesmo, no plural, como produções humanas, histórica e culturalmente situadas e diretamente impactadas por questões sociais e políticas. Nessa perspectiva, no âmago das pesquisas e ações do Mathematicqueer, estão as pessoas historicamente marginalizadas. Nosso interesse particular está em compreender como pessoas que desviam das cis-heteronormas ou de quaisquer outros modelos de normalidade socialmente construídos, produzem e se relacionam com matemáticas em ambientes educacionais formais e não formais. Começamos com 4 membros e hoje já somos mais de 80 pessoas envolvidas nas ações do grupo, que é registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, com bolsas e projetos financiados pela CAPES, pela FAPERJ, pela UFRJ e pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Nesses 2 anos e meio de Mathematicqueer, nunca fomos atacados com argumentos sólidos, construídos a partir do estudo de nossas produções, que incluem artigos em periódicos, livros e capítulos de livros, cursos de extensão, palestras e rodas de conversa no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/mathematicqueer, e apresentações de trabalhos em eventos científicos. Os ataques são sempre pautados em homotransfobia, violência de gênero e em devaneios a partir de compreensões equivocadas de títulos de nossas pesquisas. Seguiremos denunciando as tentativas de silenciamento e revertendo os ataques em produções científicas dissidentes, fazendo resistência por meio da educação matemática. Essa nota foi lançada no Rio de Janeiro, nossa página no Instagram, que é instagram.com/mathematicqueer, no dia 29 de agosto de 2022, na última segunda-feira,
Assina, então, o Grupo Matemático de Pesquisa e Extensão. Quem quiser conhecer a gente melhor, está aí, né, o nosso Instagram, o nosso YouTube, tem a página, né, linktree/matematiqueer. Antes da gente fechar, eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aqui comigo, Bruna, Érica, Jéssica, Igor, Ana Lídia e Hugo, que ajudaram nesses slides. Quero agradecer também a Rafane Nunes, que é a extensionista responsável por todo o nosso apoio tecnológico nessa live. Quero agradecer a Luzia Araújo, ouvidora-geral do FRJ, que está sempre nos apoiando, é uma figura muito importante para a inclusão e justiça social no FRJ. Quero agradecer também, já citei, né, a Jaqueline de Jesus e a Jonas Alves, que fazem parte da diretoria da ABET, Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, que fizeram uma nota essa semana em apoio ao Matemático Ir. Quero agradecer também ao Gabriel Duarte, do coletivo LGBTeusa, Mateusa Passarelli, né, da Faculdade de Direito da UERJ, que também fez nota hoje em apoio ao Matemático Ir contra esses ataques que a gente tem recebido. Acho que é isso. Quem quiser conhecer mais da gente, só seguir nas redes sociais, e a gente vai seguir resistindo ainda que nos ataquem. É isso, obrigado, pessoal, e fora Bolsonaro.